Evangelho. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Vamos à nossa breve reflexão sobre o Evangelho de hoje. Mas antes, não se esqueçam de curtir, se inscrever e deixar seus pensamentos sobre o vídeo, eles podem ajudar a muitas pessoas. A sua interação é importante para nós e nos incentiva a continuar esse trabalho. Vamos então à nossa reflexão de hoje. O Evangelho nos apresenta o encontro de Jesus ressuscitado com 2 discípulos que iam de Jerusalém para Emaús. Eles estavam tristes e desanimados por causa da morte de Jesus, que eles esperavam ser o Messias libertador de Israel. Eles não tinham reconhecido os sinais da ressurreição que as mulheres lhes tinham anunciado. Jesus se aproxima deles e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Ele lhes pergunta o que eles estão conversando e eles lhe contam tudo o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias. Jesus então lhes explica as Escrituras, mostrando que era necessário que o Cristo sofresse e entrasse na sua glória. Ele lhes abre o entendimento para compreenderem o mistério da sua paixão e ressurreição. Quando chegam perto de Emaús, eles convidam Jesus a ficar com eles, pois já era tarde. Jesus aceita e entra na casa deles. Ao partir o pão, eles reconhecem Jesus, mas ele desaparece. Eles então se lembram de como o coração deles ardia quando ele lhes falava pelo caminho e lhes explicava as Escrituras.
eles se levantam imediatamente e voltam para Jerusalém, onde encontram os outros discípulos reunidos e lhes contam o que aconteceu. Este relato nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, que Jesus está sempre conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Ele caminha ao nosso lado, nos acompanha nas nossas tristezas e dúvidas, nos consola e nos ilumina com a sua palavra. Ele quer entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa vida. Ele quer partir o pão conosco, isto é, celebrar a Eucaristia, que é o sacramento da sua presença real entre nós. Segundo, que para reconhecermos Jesus é preciso escutar a sua voz nas Escrituras e acolher a sua graça nos sacramentos. É preciso abrir o nosso coração para que ele nos fale pelo caminho da vida e nos explique o sentido dos acontecimentos à luz do seu plano de salvação. É preciso também convidá-lo a ficar conosco, a fazer parte da nossa história, a ser o nosso hóspede e o nosso amigo. Terceiro, que quando reconhecemos Jesus, não podemos guardá-lo só para nós. Temos que compartilhar com os outros a alegria da nossa fé, o testemunho da nossa esperança, o anúncio da sua ressurreição. Temos que voltar para Jerusalém, isto é, para a igreja, onde encontramos os nossos irmãos e irmãs que também creem em Jesus e formam com ele um só corpo. Temos que participar da comunhão dos santos, que é a comunhão dos discípulos de Jesus. Que este Evangelho nos ajude a viver esta experiência de encontro com Jesus ressuscitado, que caminha conosco, nos fala nas Escrituras, se faz presente na Eucaristia e nos envia em missão. Que Ele nos conceda a graça de reconhecê-lo em todos os momentos da nossa vida e de testemunhá-lo com coragem e amor. Amém.